Família, eu estou aqui para contar uma história, não para ditar regra, nunca, mas para contar uma história da palavra de Deus e você vai entender essa história. E com certeza, se você ouvir e colocar em prática, quem ouvir essa história e colocar em prática, pode ter grandes retornos na vida, porque vem da palavra de Deus e eu creio na palavra de Deus. Entende? Então, Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim: No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar. No dia seguinte, havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela e, como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: Não se assuste, pois ele está vivo. Veja só, é uma história, né, que Paulo passava por essa cidade e foi para um determinado local onde tinha muitos amigos e ele começou a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas, contar os testemunhos dele. E um rapaz sentado na janela cochilou e caiu para o lado de fora e faleceu. E, para a glória de Deus, tinha o apóstolo Paulo, que do que eu conheço, esse é o único milagre por intermédio, claro que é Deus quem ressuscita, mas com a ação do apóstolo Paulo, de ressurreição. Então, e quais são as lições que nós podemos tirar? O rapaz estava sentado numa janela. E hoje, a gente muitas vezes está sentado na janela. E se essa janela não tiver grades, nós corremos um grande risco, como correu o Eutico aqui. Nem sempre Paulo vai estar lá para fazer esse milagre. Mas o Eutico teve sorte. Mas o que é que nós podemos tirar de lição dessa história da palavra de Deus? A primeira nós não podemos ficar na janela andando com pessoas, como diz a história, mais ruim do que a gente. A gente tem que andar com pessoas melhor do que nós. É um conselho de Deus. Não é uma regra. É um conselho. A gente só aceita se quiser. Então, por quê? Porque quando a gente está com uma pessoa que edifica, que tem crescimento, nós vamos crescendo. Infelizmente, se a gente estiver perto de alguém que não tenha esse sentimento, evidentemente não vai crescer, né? O outro, a gente deve fazer o possível. Quando a gente sai da presença de Deus, é sinal que nós estamos caindo da janela. O Eutico não estava, eu digo até muito interessado pelo que estava sendo dito ali. Por isso, ele caiu da janela. Se ele tivesse interessado, ele descia, ficava de pé, ele sentava no chão, ele dava um jeito, mas ele não levava essa queda. Quando a gente está interessado por algo, a gente faz o melhor, a gente dá o melhor, a gente evita a queda. Isso é uma realidade. Outra coisa que nos coloca na janela e sem grades, parece simples, mas quando a gente é novo, que começa a ter aquela, vamos dizer assim, aquela sensação de dono do mundo, nós começamos a entender que nós não precisamos ajudar, por exemplo, dentro da nossa casa, a lavar uma louça, a limpar uma casa, a lavar a nossa própria roupa. A gente ainda continua às vezes acreditando que é a nossa mãe que pode fazer aquilo, que fez a vida inteira e vai continuar fazendo. E nós não vamos fazer nada? E quando essa mãe ou esse pai for para uma vida melhor, o que vai ser da nossa vida? É uma das coisas também que nos deixa, ou seja, que nos faz tombar da janela. Uma coisa que faz a gente cair da janela é quando a gente tem algum tipo de amizade com pessoas que mexem com droga. Que ele seja usuário, que ele seja traficante.
Essa, muitas vezes a gente dorme e acorda na cadeia, ou até nem acorda mais. Vai para um lugar que não pode mais acordar. E nós temos que prestar atenção, porque essa janela nos leva para um lugar, muitas vezes, sem volta. E nós temos que botar grades nessa janela. Grade segura, que a gente possa até sentar nela e encostar, sem correr grandes riscos. Não importa qual seja o vacilo que a gente esteja dando na vida. Mas quando nós não vigiamos, não oramos, não temos disciplina, nós estamos sentando na janela e dormindo. E aí o que é que acontece? Sempre está no risco de cair. E quando cai, é difícil de levantar. Porque nem sempre Paulo vai estar lá para pedir a Deus que ressuscite. Nem sempre. Pode ser que a gente não tenha a mesma sorte e caia e não tenha essa ressurreição. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.